Olá pessoal, tudo bem? Nesse vídeo eu vou mostrar para vocês como nós utilizamos o supervisório LAX e o simulador Mod RSim 2, tá? Então, só para a gente lembrar, o supervisório LAX, que é esse que está com o link aqui azulzinho, ele é o software que a gente monta os nossos sistemas supervisórios, que vão servir para fazer a leitura de dados, acionamento de sistemas, verificação de relatórios, alarmes e outras funções. Já o simulador Mod RSim 2, que é esse aqui do ícone verde e vermelho, ele é um simulador de uma configuração Modbus, de uma rede Modbus. Então, com ele, nós conseguimos enviar dados e receber dados do nosso sistema supervisório. Então, a gente consegue testar o funcionamento e verificar a troca de dados. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é abrir o supervisório LAX, né? Só dar 2 cliques sobre ele. Esperar ele carregar. Então, essa aqui é a interface dele. Além dele, a gente vai instalar, ou melhor, vai abrir, né, o Modbus, simulador Modbus TCP/IP. Então, essa aqui é a carinha, tá, do simulador Modbus. Então, basicamente, cada um desses elementos é como se fosse ou uma entrada ou uma saída do CLP, e é aqui que a gente insere valores. Então é só dar 2 cliques que ele deixa você permite você trocar valores desse elemento. Vou minimizar, vou para a área do LAX, né, que é o nosso supervisório. O que a gente tem de importante nesse supervisório? Então, a gente vai ter aqui em cima, nós temos o menu geral. Então, esse menu aqui de cima é o menu onde nós temos as ferramentas. Então, todas as ferramentas para criação da tela, relatórios, banco de dados. O botão ligar, que ele é muito importante, ele que a gente inicia ou para uma simulação, tá? Essa área cinza é a área da tela em si que nós vamos criar. Então, essa aqui é a parte importante para a gente criar uma interface com o usuário. Aqui é a árvore dos elementos que são criados, objetos, tags e tudo mais. Essa aba que nós estamos vendo aqui é a aba de configurações. Então, quando a gente insere um elemento na tela, é nessa aba de configurações que nós vamos trabalhar. E aqui embaixo a gente tem a aba de criação de tags e máquinas, tá? Então, se a gente for trabalhar com múltiplas máquinas, num sistema de integração geral, eu vou ter vários grupos aqui, só vou chaveando de acordo com as tags que eu quero utilizar. Aqui em cima a gente tem várias abas numeradas. Essas abas elas são usadas quando a gente quer trabalhar com múltiplas telas. Então eu tenho um botão que leva para uma outra tela, então eu quero fazer um ambiente de navegação. Isso a gente vai ver mais para frente, tá? Então basicamente é essa interface que a gente tem para configurar. Antes de começar qualquer coisa, nós precisamos criar tanto o grupo, né, que seria a nossa máquina, quanto as tags que a gente vai utilizar. Então, para criar o grupo, é só dar botão direito aqui em todos, novo grupo. Ele já cria automaticamente aqui embaixo. E eu recomendo sempre renomear o grupo para você conseguir se organizar, tá? Então é só dar botão direito e renomear grupo. Aí eu vou colocar aqui, sei lá, máquina 1. Importante, tá? Não usa caractere especial, acento, cedilha, porque ele não aceita. Então, só para a gente poder já ir padronizando. Depois que eu criei máquina 1, você tem que deixar ele selecionado para criar as tags. Lembrando que as tags são as variáveis que nós vamos trabalhar, né? São os elementos onde a gente pode armazenar dados, receber dados, enviar dados. Então, as tags podem ser, por exemplo, entradas ou saídas de um CLP, pode ser dados de um sensor inteligente. Então, cada uma das tags vai representar um elemento que a gente ou está lendo
ou tá enviando dados. Então eu vou criar aqui 3 tags, tá? Para adicionar tag é só clicar aqui em mais var. Então ele adicionou 2 e adicionou 3. Então nós temos aqui 3 tags. Para mudar o nome é só clicar sobre a tag que você quer mudar o nome e escrever, não precisa fazer 2 cliques, nada. Então essa primeira aqui vai ser a minha botão. Dei enter para ela armazenar. O segundo eu vou chamar de lâmpada. E por último, eu vou colocar aqui o sensor 1. Em título, a gente coloca a descrição daquele elemento, tá? Então a gente pode ter múltiplos botões, múltiplas lâmpadas, múltiplos sensores. E aí aqui no título, onde a gente vai descrever o que ele é. Então eu vou colocar aqui, sei lá, botão de ligar. Depois, na lâmpada, vou colocar, sei lá, lâmpada on, por exemplo. E no sensor, que tipo de sensor que ele é? Então, sei lá, sensor temperatura. Legal. Então, já criei a minha tag, já dei o título para ela, né, que é a descrição do que ela é. Depois, eu vou aqui nos 3 pontinhos. Os 3 pontinhos é a unidade que aquela variável vai trabalhar. Algumas variáveis não têm unidade. Por exemplo, o botão e a lâmpada não têm unidades. Já o sensor 1, como é temperatura, tem unidade. Então, eu vou adicionar aqui graus Celsius. Olha lá. Então, para que serve isso? De colocar a unidade? Quando a gente for exibir essa informação, ela já vai aparecer com a unidade. Eu não preciso editar isso, né? Fazer uma outra configuração. Ele próprio já exibe automaticamente. Aqui, nesse campo valor, a gente pode iniciar com um valor pré-determinado ou ele vai exibir o valor que ele está recebendo da sua comunicação. Eu vou deixar em branco por enquanto, para a gente poder estabelecer a configuração, a comunicação com o sistema configurado. Parâmetro 1, o parâmetro 1 ele está relacionado com o endereço que o seu equipamento vai ter, tá? Então, primeiro a gente vai configurar o equipamento para depois colocar o endereço dele. O parâmetro 2 também é um parâmetro de deixá-lo ativo ou não. Então, depois que a gente configurar todos os parâmetros 2, tem que estar com o número 1, mas isso a gente vê depois, tá? Status e alarme, provavelmente vai aparecer aqui algum alarme, erro, ou se a gente configurar limites mínimos e máximos de leitura, é nesse campo que vai aparecer, tá? Banco de dados. O banco de dados é muito importante, tá? Porque o banco de dados é a parte onde a gente coloca para salvar as informações desse supervisório. Então, vamos supor que eu estou fazendo aquisição de dados, né? Pegando informações e tudo mais. E eu preciso exibir isso num relatório. Então, eu preciso salvar essas informações. Então, é nesse banco de dados que a gente vai salvar. Então, é só a gente clicar aqui nesse ícone. E aí, a minha recomendação é: deixa o próprio nome do arquivo que você salvou lá no início como o nome do relatório, tá? Por que isso? Porque isso já vai ajudar você a localizar. Então, você sabe que o arquivo teste2 é equivalente a essa máquina. Então, normalmente a gente salva, né, a máquina e o arquivo todos com o mesmo nome, e o relatório também para ter o banco de dados. Então, tem que fazer isso para todas as variáveis. Maravilha. Equipamento. No equipamento é muito importante a gente escolher o equipamento correto, tá? Então, como que a gente vai fazer? A gente vai clicar aqui no VAR, ele vai abrir essa tela de comunicação com a gente. A gente, no nosso caso, como a gente está trabalhando com o simulador Modbus, ele é TCP/IP. Então, a minha recomendação é, digita aqui, ó, TCP/, ele já vai dar para vocês aqui, ó. Antes de dar OK, a gente tem que fazer a configuração dele, então clique em Config. E a configuração qual é? Qual o IP que a gente está trabalhando, tá? O IP é o IP do seu computador. Então, como que você faz para saber o IP do seu computador? Você vai abrir o seu prompt de comando. Então, é só digitar cmd na tela de busca, tá? Na sua barra de busca.
Aí ele vai abrir o prompt de comando. Se você não tem barra de busca, é só ir no botão iniciar e buscar, né, o prompt de comando. E vai digitar aqui ipconfig, tudo junto, e dá enter. A informação que pra gente é importante é esse aqui, ó, endereço IPv4. E aí é só apagar o IP que estava aqui no programa e dar Ctrl V, tá? Todos os dígitos, verifica se tá todos os dígitos e dá OK. Aí é só vir aqui e dar OK, tá? Então você vai fazer isso para todas as suas variáveis. Então o que vocês têm que verificar depois que fez isso? A primeira coisa é se no parâmetro 1 ele já completou com algum valor aqui. E se no parâmetro 2 todos eles estão com 1. Por que é importante estar com 1, tá? O 1 significa que ele vai estabelecer comunicação. Então é importante estar com esse numeral 1 aqui. No parâmetro 1 é o endereço, tá? Para comunicação Modbus sempre é 40x 000, né? Na verdade, 4 algarismos. Então, o nosso primeiro vai ser o 40.0.000. O segundo vai ser o 40x0001. E o próximo, 40x0002. Ah, Pro, se tivesse 20 variáveis, é só ir seguindo sequencialmente os números, tá? É sempre o último dígito que a gente vai mudando. E sempre 40x. Nesse caso, a gente pode colocar 9.999 equipamentos, né, variáveis que a gente consegue controlar. Então, feito isso, a gente configurou, então, basicamente tudo, tá? O que está faltando configurar? A amostragem, pode colocar 1 segundo. Isso aqui vai ser a taxa que ele vai salvar os seus dados no banco de dados. Nesse momento, essa informação é só para a gente ter lá dados futuros, tá? Por enquanto, a gente não vai usar. Valores mínimos, que é o limite mínimo, eu vou apagar esse daqui, tá? E limite máximo superior também. Então, LI é limite inferior e LS limite superior. Eu só vou colocar limite inferior e superior para o nosso último, que é o sensor, tá? Sei lá, eu vou colocar um limite mínimo de 20 e o limite máximo de 50. Isso é como se fosse a minha temperatura, teria que ficar entre 20 e 50, tá? Só pra gente poder testar e ver o que tá fazendo. Então, antes de começar a montar qualquer coisa, vocês podem ver que eu não desenhei nada aqui ainda. Então, antes de montar os elementos, a gente tem que fazer todas as configurações de todas as variáveis. E verifica sempre se você tá dentro da máquina que você criou, né? Do grupo que você criou. Porque senão aqui em todos ele aparece, ó, várias coisas que não foi a gente que criou, que ele tá lá. Então, pra gente tem que ser do máquina 1, que foi o que a gente criou, tá? Agora eu vou mostrar pra vocês alguns elementos que a gente vai usar na aula de hoje. Então, vamos lá. O primeiro deles é o botão, tá? Então, o botão, eu vou usar o chave aqui, ó, que é esse que tá com a caixinha verde escrito chave. Eu vou clicar nele e vou desenhar aqui na tela. Olha lá, desenhei, tá? Dá pra gente mudar configurações, mas pra gente mexe nisso, tá? Mas por enquanto, o que é importante? Primeiro, a gente escolher a tag. Então, na tela aqui das propriedades, a gente vai escolher a tag. É só clicar aqui nos 3 pontinhos. Ele vai abrir para vocês as tags, tá? Eu vou usar a tag do botão mesmo. Então, é só clicar nela para ficar azul e dar OK. Outra coisa que é importante a gente olhar são as configurações de cor. Então, por exemplo, cor de fundo e a cor dele e a cor de fundo. Então, a cor de fundo é quando ele não está acionado, a cor dele é quando ele está acionado. Então, é só clicar aqui, né, na cor que ele te dá um monte de possibilidades. Então, dá para vocês mudarem, trabalharem aí com opções e tudo mais. Eu não vou mexer na cor porque nesse momento não é importante. O título, se você quer deixar visível ou não, tá? Nesse momento eu vou deixar para a gente poder enxergar. E aí eu vou ter aqui outras configurações. Então, por exemplo, se eu vou ter algum comando predeterminado, quando eu aperto esse botão. O estado, dependendo da tag, então o estado desse botão vai ser relacionado a uma tag direta. Dá para eu colocar texto quando ele está ligado ou quando ele está desligado, aparecer aqui uma informação diferente. Posição do texto, dá para mudar também. Cor do texto e cor do fundo do texto, dá para eu editar isso.
os níveis do botão, então quando está acionado ele manda 1, quando ele está desligado ele manda 0. Ah, mas isso é meio óbvio, é um botão. Mas não necessariamente eu preciso enviar 0 e 1, eu poderia enviar 20 e 30, poderia enviar 10 e 50. Isso vai depender do que o meu programa lá na minha máquina está esperando, tá? Transparente, se eu vou conseguir colocar coisas por cima. Tag para ativar e tag para desativar, eu posso trabalhar com múltiplas tags, tá? E se vai ter alguma mensagem aguardando, nesse caso eu deixei não. Então, basicamente, as configurações são essas, tá? A gente vai mexer hoje só na configuração da tag e cor. É o que a gente vai mexer. E a visibilidade do título, caso você queira esconder. Mas pra mim, hoje vai ser importante, tá? Como que eu faço pra testar, pra ver se tá funcionando? Eu vou colocar aqui a minha tela dividida em duas, tá? Só pra gente poder enxergar tanto o meu Modbus, que eu vou até deixar ele menorzinho aqui, deixa eu ver se eu consigo me... Tá. Deixa eu ver se eu consigo mover, aí. Só para poder ver melhor aqui. Só para eu conseguir organizar aqui de um jeito que dá para vocês enxergarem. Como eu estou trabalhando com as minhas duas últimas, os três dados aqui, eu posso deixar um pouquinho maiorzinho aqui que dá para vocês enxergarem. Então, o que eu no Modbus aqui, o que vai ser importante para mim? Quando a gente configurou aqui embaixo esses dados aqui, ó, 40000, 40001 e 40002, o que ele equivale? Esse primeiro é o 0, o 1, o 2, ele vai até o 9, depois esse aqui é o 10, o 11, o 12, vai até o 19, e assim por diante, tá? Então, esse final 0, 1 e 2 equivale a 1, 0, 1 e 2, e vai embora, tá? Então, por exemplo, quando eu apertar, eu vou dar aqui, ó, ligar, que ele começa a simulação, ele carrega, vai demorar um pouquinho, meu computador tá fazendo um monte de coisa ao mesmo tempo, né? Então, olha lá. Apareceu o botãozinho aqui e sumiu aquele monte de configuração, ele some tudo, ele vai ficar só o botãozinho aqui, tá? Na hora que eu pressionar esse botão, o status da minha variável 0 aqui, a primeira, tem que mudar para 1. Então, vamos ver se é verdade. Cliquei, olha lá, 1, recebeu. Na hora que eu soltar, clicar de novo, 0. Então, o meu supervisor está trocando dados com o meu Modbus. Então, significa o que isso? Que se o meu Modbus, isso aqui que a gente está enxergando, fosse, por exemplo, um CLP, o meu CLP estaria recebendo em uma das entradas dele o valor 1 do meu botão quando ele está acionado e 0 do meu botão quando ele está desligado. Bom, então a gente já tem o primeiro elemento configurado. Vamos fazer o segundo, vamos pôr um LED aqui. Então, o LED eu vou usar o LED mesmo, tá? Que é esse outro verdinho. Tem que dar o parar primeiro, né? Se não der parar, não deixa eu mexer. Vou clicar no LED, vou desenhar o LED aqui. Olha lá. Configurações, também nos 3 pontinhos a gente escolhe a tag. Nesse caso vai ser a lâmpada. Ok. Cor, mesma coisa, se o título vai aparecer ou não. Aí aqui a gente tem outras configurações diferentes das do botão, ó. Então deixa eu ir baixando, ó. Então ele tem mensagem transparente, brilho, os níveis dele alto e baixo, então quando ele liga e quando ele desliga, né? Quando ele tá aceso ou quando ele tá apagado. Formato, né? Dá pra eu escolher aqui se ele é quadrado, se ele é redondo. Eu vou deixar quadrado mesmo, só pra ficar combinando. Se ele tem borda, se ele não tem, enfim, configurações gerais, tá? Hoje pra gente o importante é a tag, as cores e o título, tá? Vamos testar pra ver se ele tá funcionando. Então deixa eu deixar pequeno de novo, dar o ligar. Esperar rodar. Vou clicar aqui em máquina, né? Para eu ver no valor aqui, ó, tá todo mundo em 0, porque minhas variáveis aqui estão em 0. O LED,
como ele é uma variável de saída, o meu Modbus que tem que enviar a informação para ele. Então, diferente do botão aqui, ó, aqui no meu caso, deixa eu ver, eu acho que eu não troquei, peraí. Eu não dei aplicar, peraí. Ué. Ah, agora foi. 2 cliques, agora ele foi. Então, deixa eu voltar aqui. Ligar. Então, diferente do meu LED, né? Vamos dizer assim. Que na hora que eu clico nele, ele envia informação, ó. Ficou um aqui. Então, diferente do meu botão, né? Que quando eu clico aqui, ele envia um. O meu LED não. Se eu clicar nele, ó, não acontece nada. Porque ele só exibe o comportamento. Então, eu preciso ir no endereço dele, no Modbus, dar 2 cliques. E mudar. Então, de 0 para 1 e dar OK. E aí, na hora que ele recebe 1 aqui no valor, ó, ele muda o status. E aí, se eu colocar 0 aqui de novo, ele dá apagado. Observa que se na hora que a gente dá 2 cliques no elemento, aqui em cima, ó, ele aparece o endereço. Então, ó, 400002, ó. Então, é exatamente o endereço que a gente quer mudar. Então, vou dar OK. Acendeu. E aí, se a gente fizer de novo para apagar, 0, apaga. Então, o LED, o que vai diferenciar o LED do botão? Que o botão, ele vai enviar dados para a sua comunicação e o seu LED vai receber dados da sua comunicação. Outro elemento que eu quero mostrar para vocês é o display de texto, tá? Que é o terceiro ícone aqui, ó. Então, eu vou clicar nele e vou desenhar um display de texto aqui. Vou mudar o elemento, né? Não sei se vocês estão percebendo que ele está pegando o botão. Então, para eu escolher aqui, eu vou escolher o sensor, dar 2 cliques nele. Que já vem, ó, temperatura em graus Celsius, tá? Ele já mostra para mim a unidade. Também dá para deixar o título ou não, cor, tudo mais. Tem várias informações, alarme. Se, por exemplo, se ele tiver um erro, não conseguir ler, ele mostra aqui pra gente em vermelho. Limite mínimo e limite máximo tá ligado àquela variável que a gente configurou aqui embaixo, ó. Que a gente colocou limite mínimo de 20, limite máximo de 50. Ele tá vinculado a essa configuração aqui. A gente poderia mudar, fazer outras configurações. A gente pode mostrar esses limites, né, aqui dentro para a pessoa que está acompanhando. Tem mais algumas outras configurações, né? Tá no estilo arredondado, a gente poderia colocar normal, que é quadradinho. Eu vou deixar quadradinho só para combinar com os demais, tá? Deixa eu ver o que mais que a gente tem aqui. Transparência, cor de fonte, tipo de fonte, cor do texto do alarme, então ele vai ficar vermelho com texto em amarelo. Pra gente agora o que vai ser importante? Basicamente escolher a variável, tá? As cores, título está aparecendo ou não, e o limite que a gente colocou aqui embaixo, tá? Limite inferior e limite superior, tá? O 20 e o 50. Esse display aqui, ele também vai funcionar tipo a lâmpada, ele só recebe dados, tá? Então eu vou dar um ligar aqui. Então, como eu disse, na hora que a gente for testar, o que vai acontecer? A caixinha de texto aqui, né, o display de texto, ele só recebe informação. Então, que nem aconteceu no LED, que a gente precisou clicar sobre a variável aqui no Modbus e mudar o valor, vai acontecer a mesma coisa para a temperatura. Então, a gente dá 2 cliques no bit dele, observa aqui 40003, e vou digitar um valor qualquer, por exemplo, aqui 600, dou um OK. Aí ele vai mandar 600 para cá. E aí, o que é importante a gente observar? Lembra que a gente colocou limite inferior de 20, limite superior de 50? Ele já mostra aqui no status de alarme que, ó, alarme maior do que limite superior. Então,
quando eu for gerar algum dado, né, ele já vai mostrar pra gente que tem aí um limite superior alcançado. Então a gente pode ir mexendo nesses valores, né? Então vou colocar aqui, sei lá, entre 20 e 50, vou colocar 40. Aí já some o status de alarme e ele fica mostrando pra gente a informação que a gente digitar aqui dentro do nosso Modbus. Ele vai escrever pra gente aqui. Se for dentro do nosso limite aqui, inferior e superior, não mostra nada, né, no alarme. E ele vai também atualizando aqui pra gente o status do valor. Então, vou dar um parar aqui. Outra coisa que eu quero mostrar pra vocês é o desenho, tá? O que é o desenho? O desenho, que é esse botão aqui, se a gente clicar, ele abre pra gente aqui algumas ferramentas, como parecido com o Paint, tá? Então, a gente pode desenhar elementos por barrinha, ó, colocar uma barra dessa aqui de tamanho, de graduação. Vou deletar aqui, a gente vai usar isso aqui. A gente pode colocar cubo. Eu vou pegar o cilindro aqui, ó. E vou desenhar um cilindrinho aqui. Vou arrastar ele mais para próximo aqui, ó. Deixa eu ver aqui. Depois que eu desenhar tudo, é só clicar em desenho de novo. Então, vocês podem ver aqui, tem vários. Tem texto, tem tubo, ó. Que dá pra fazer linha. Então, é só ir criando, tá? Pra gente, não vai ser importante, tá? A gente não vai usar esse cara. A gente vai usar só hoje o cilindro. Vou clicar de novo em desenho. Ele volta lá pra nossa telinha. Só diminuir aqui o tamanho pra gente poder enxergar aqui. E aí ele é um elemento de fundo. Daí a gente pode colocar coisas em cima dele, né? Colocar, por exemplo, eu quero que um sensor fique mostrando aqui em cima uma outra chavinha aqui para falar que é um sensor de nível alto, um sensor de nível baixo. Eu clico outro aqui embaixo, tem que criar as variáveis, tudo isso. Então eu posso usar ele como elemento de fundo, tá? Então, basicamente, esses são os elementos que a gente vai usar, tá bom? Então, por hoje é só isso.